Bom, então vamos partir de onde nós paramos, né? Nós falamos sobre os direitos humanos, tudo que foi assim conquistado, porque não era, nem sempre foi assim, né? Nem sempre teve essas questões. Varão, tem um negócio muito interessante que a gente precisa discutir, que é o que está na mídia. O que está na mídia? Sobre essa questão, quem tem direito? Será que o ladrão tem mais direito do que o cidadão de bem? Então é um negócio para a gente questionar. Se a gente for colocar esses parâmetros, a minha pergunta é: quais os critérios que a gente vai usar para falar, não, esse tem direito e esse não tem? Se é direitos humanos, é para os humanos. E aí, alguns falam assim, não, mas direitos humanos é para os humanos direitos, não é? Então, quer dizer, se os direitos humanos são para os humanos direitos, então, assim, para o humano que não é direito, ou seja, que rouba, que mata, então vale tudo, então pode se torturar, pode se esquartejar, pode tratar como escravo? Acho que não, né, mano? Acho que aí a gente não vai concordar. Possivelmente a maioria, a grande maioria, acredito eu, não vai concordar. Como cristão, eu acho que não tem como concordar com isso, né? Porque é o que a sociedade e as pessoas que não compreendem os valores ou o valor do evangelho, ou os valores que o ser humano ele tem intrínseco, ou seja, que está nele, independente se o cara é um cara mau caráter ou bom caráter, mas o ser humano é em mais semelhança de Deus, isso é fato. E claro, socialmente o cara prejudica ou contribui para a sociedade, mas o direito mínimo o ser humano tem que ter, com uma dignidade. Então o cara não pode ser jogado com animais, na sarjeta, comer lavagem, comida estragada, viver sem um saneamento básico, viver sem condições mínimas humanas, né? Independente se o cara é um presidiário, isso e aquilo, deve ter minimamente um tratamento humano para essa pessoa, né? A gente não isenta a punição por delitos e crimes e tal, tudo certo. Isso aí faz parte, inclusive, é base bíblica, né? Que é usado aí como sendo parâmetro de justiça social, é aquilo que a Bíblia traz. Então, o que a gente tem na nossa sociedade, nas sociedades democráticas, né, onde existe esse regime democrático e tal, governo e tudo mais, aliás, o Estado de Direito, né, que se chama, isso é tudo tirado lá do Antigo Testamento. Então, se a pessoa cometeu tal crime, ela tem tal punição proporcional ao seu crime, né? Então, tem lá o crime culposo, crime doloso, isso é lá do Antigo Testamento. Então, isso não foi elaborado por nenhuma pessoa moderna e tal. Isso é lá do Antigo Testamento, isso é tirado da lei de Moisés. Esses princípios, né, de justiça retributiva, justiça punitiva e tudo mais. Então a gente precisa entender que são valores bíblicos. E aí a gente precisa entender que assim, Estado é uma coisa, igreja é outra. A gente não está querendo fazer com que a igreja interfira no Estado, que se coloque valores cristãos no Estado. Uma coisa é diferente da outra. São esferas diferentes e que não se misturam. Então na história já foi comprovado que isso não dá certo. No caso Constantino, né, o mais clássico, é o período onde de fato isso se mostrou prejudicial. Então assim, não dá certo. Estado é uma coisa, é uma esfera, é autônomo, e igreja é outra esfera. Então você querer que o Estado tenha valores cristãos no sentido de que todo mundo seja cristianizado, isso não dá certo. Porque o cristianismo, ele não é imposto, né? O imposto ele não é assim... colocado como obrigação, colocou imposto, né? Ficou esquisito. Não é imposto por obrigação do Estado. Então assim, não tem como a gente querer que todo mundo aceite os valores cristãos no sentido de que eles se tornem um cristão. Não é isso, né? Então a igreja, ela tem um papel na sociedade, ela não interfere no sentido de querer que as pessoas aceitem goela abaixo o evangelho. Não é assim que as coisas funcionam, não é assim, não é essa proposta nem bíblica e nem nossa, né? Só a gente está tentando articular todas essas esferas para ver como que uma lida com a outra, né? Qual é o papel de uma na outra. Por exemplo, qual é o papel do Estado em relação à igreja? Garantir a sua liberdade de expressão, liberdade religiosa. Então o Estado tem esse papel. Qual é o papel da igreja diante do Estado? Contribuir para que essa sociedade ela possa ser mais justa, mais igualitária, né? Mais humana. Então os valores, a pregação do Evangelho, e a gente já falou aqui em diversas aulas a respeito
dessa questão de que a igreja tem o seu papel de formar cidadãos, gente de bem, gente que tem os valores de honestidade, né, de justiça, não a ganância, o materialismo exacerbado. Então, todas essas questões a gente entende que cada uma tem um papel, uma função distinta e que uma contribui com a outra, mas uma não interfere na outra. Então, a gente entende, por exemplo, que questões familiares é a família que decide, desde que isso não acarrete num prejuízo para a dignidade humana, né? Mas valores, religião, isso é a família que decide. Então, não é o Estado. Se o Estado entrar nisso, vai ficar complicado, né? Muito complicado. Diz que o Estado é laico, isso quer dizer que ele não tem essa preferência religiosa, que ele dá liberdade para todas as religiões. Mas na prática não é bem assim, porque se fosse, não poderia ter nenhuma imagem, nenhum símbolo, melhor dizendo, de religião nenhuma em nenhuma repartição pública. E a gente sabe que Tem aquela imagem ali católica, né? Então do catolicismo. Então você tem símbolos do catolicismo e você não poderia ter isso, né? E nem do cristianismo também, nem um nem outro, nem da Umbanda, porque, por exemplo, na escola, tá? A gente vai falar nas escolas públicas lá uma matéria sobre religião. Qual religião? Teria que ser todas. Então tinha que falar das religiões afros, os animistas, tinha que falar do catolicismo, do evangelho, do protestantismo, né? Então assim, não dá conta. Então a gente não pensa nisso. Acredito que isso a via não é por aí. A religião fica no departamento familiar, é a família que dá essa orientação. Então a gente entende por quê? Porque senão a gente não dá conta, né? Quantas religiões nós temos no nosso país? Diversas. A gente tem as majoritárias, mas tem diversas. Então vai dar conta, porque se você for justos, e precisa ser justo, você tem que contemplar todas. E aí não dá conta, né? Então quando o Estado quer interferir em questões da igreja, não dá certo, e vice-versa. Então é nessa questão que a gente tem que atentar, né? Só para dar essa introdução aí, para a gente sempre bater nessa tecla. Então, a igreja é uma coisa, Estado é outra. Tá bom. Mas o que o Estado, o que a igreja, melhor dizendo, tem a ver com o Estado? Tem a ver porque são cidadãos que compõem a igreja. Cidadãos celestiais e cidadãos terrenos, né? Então a gente tem essa dupla. Né? A gente tem essa dupla identidade. Aí é onde, devido à má instrução, entra um problema muito grande, né? Que é uma linha bem tênue, né? Chama, porque às vezes a gente entende como que a gente já tem uma morada externa, uma morada celeste fora daqui, esquece todas as obrigações como cidadão aqui. Isso. Assim como você também ficar pensando só nas suas obrigações como cidadão aqui, você esquece da morada celestial. É preciso ter um equilíbrio, né? Um equilíbrio. Isso, um equilíbrio. Então Jesus disse a respeito disso. Paulo, principalmente em Romanos capítulo 13, né? Entre outras passagens, mas principalmente Romanos capítulo 13, ele vai tratar sobre essa responsabilidade do cristão como cidadão ainda. E é interessante assim, porque nós temos essa responsabilidade cidadã e nós carregamos os valores cristãos. Então, na verdade, todo cidadão não é neutro, ele carrega consigo, né? Então, um presidente... não pode ser isso, pode ser aquilo, é impossível, ninguém é neutro. O que ele precisa é contemplar todos, não no sentido religioso, mas no sentido social, governo. A gente como cidadão, nós vamos ter nossas opiniões emitidas a partir dos nossos valores, nossas crenças e etc. Então não tem como uma pessoa opinar sem ter um viés de crença, não tem como religioso, é impossível isso, né? Porque nós somos, da mesma forma que todo ser humano, ele é um ser político, também todo ser humano é um ser religioso. E o ateu? Ele tem uma religião, que é o ateísmo, né? Então, o ateu ele tem sua religião. Talvez o Deus dele maior é o intelecto, a intelectualidade, é o que pode ser sabido. Tudo bem, mas é isso. Ele se curva a isso, né? Ele se referencia nisso. Então, assim, a gente precisa entender que nós temos... ninguém é neutro. Só que a gente precisa entender que existem limites onde a gente tem que conhecer esses limites para não ultrapassar esse limite. Então, assim, como cristão, eu lido no Estado assim assado, usando minha prerrogativa de cidadão e carrego meus valores. Então, eu tenho, no artigo 5º, me parece que é o inciso 14, rapaz, agora acho que não é por aí não. Depois eu vejo direitinho lá, mas é o artigo 5º da Constituição.
acho que é inciso 6º, vai falar que todos nós temos direito de consciência e de crença, né? De culto religioso e tudo mais. Então o que o Estado tem que garantir, que a gente tem que se preocupar e lutar sempre, é para que todas as religiões tenham o direito de professar sua fé. Todas as religiões. O que nós vamos sempre combater em uma religião é que quando ela contradiz a vida. Por exemplo, você pega tribos indígenas no Brasil. E algumas tribos indígenas têm uma prática cultural, né? Ou seja, diz respeito à crença deles, que nasceu de repente gêmeos, crianças, uma tem que morrer, né? Ou nasceu deficiente de alguma maneira, tem que morrer, aí a gente não vai aceitar. Não é que a gente está interferindo na religião, aqui já diz respeito ao que ultrapassa a profissão de fé, é uma questão básica de direitos humanos, que é o que a gente está tratando aqui. Então o que a gente está tratando aqui não quer dizer um direito que é para o cristão, não, isso aqui chegou num consenso que é para a humanidade, né? É uma benfeitoria, é benéfico para o ser humano, para a família humana, para a raça humana, né? E aí a gente falou então desses direitos, o que contribuiu e tudo mais, como por exemplo a escravidão, o tráfico de drogas, e uma série de outras questões que a sociedade via como, mulher não tem direito. Não, no Evangelho inclusive vem mostrando, Jesus veio quebrando essa questão que era muito religiosa do judaísmo, né? Então o judaísmo era uma religião criada pelos homens, não proposta por Deus. Então o que Deus propôs no Antigo Testamento não foi o judaísmo, como o que Jesus propôs no Novo Testamento não é o cristianismo, né? Então ele fala, não, é o cristianismo. Não, esse cristianismo histórico que a gente vê não foi proposto por Jesus. O proposto por Jesus é aquilo que está no Novo Testamento, nos evangelhos lá, nas cartas, né? Doutrinando. Então tanto o judaísmo quanto o cristianismo são criações nossas, não são propostas de Deus. E aí a gente percebe então que esses homens foram criando tudo isso e eles estavam invalidando inclusive a essência, né, da mensagem, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E aí a gente percebeu então que isso é muito prejudicial. Os campos de concentração, nós falamos então o prejuízo que foi, né, isso aí tudo para o ser humano em si, o genocídio, isso a Bíblia reprova veementemente, mas voltando aqui que eu não concluí o raciocínio. Então o Evangelho é o que vai na verdade trazer, aliás, desde o Antigo Testamento da visão. O que acontece, Leão? Teve um caso lá, vamos recordar exatamente a referência, mas lá no Antigo Testamento, lá no Pentateuco. O que aconteceu? Tinha umas terras lá que precisava ser dividida, só que não tinha nenhum herdeiro homem, né? Era só as filhas do sei que está falando. Zelofeade, né? O nome é esse, filhas de Zelofeade. Se não me falha a memória, o nome é esse, né? Então ali não tinha nada na lei especificamente que falasse sobre esse assunto. Aí Moisés foi consultar a Deus, que Deus falou, não, pode dar terra para as filhas de Zelofeade, né? Então olha só como essas leis foram sendo construídas também à medida que foram surgindo, a gente chama de lei casual, né? Essas leis que elas foram criadas a partir das demandas que foram surgindo. Então Deus foi orientando o povo através de Moisés e tal, essas leis elas foram sendo criadas, formuladas e adaptadas lá para as situações que iam surgindo. E aí é interessante que Jesus vem quebrando isso quando conversa com mulheres, quando deixa mulheres servir ele, né? Quando deixa as mulheres contribuir financeiramente também, quando as mulheres seguem Jesus. Isso não era naquela cultura algo comum, algo normal, algo aceitável. Então Jesus vem quebrando isso. Então a igreja quebrou essa questão do machismo, né? Quebrou essa questão da separação. Então lá em Gálatas 3:28, se não me falha a memória, se puder me ajudar aí, vai dizer que em Cristo não há macho, não há fêmea, não há bárbaro, não há cita, não há judeu, não há grego, não há servo, não há líder, o livre, né? Não há escravo, não é isso? É 3:28 mesmo, né? 3:28, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então olha só que interessante. Então na ótica de Deus não há essas separações de que a mulher é inferior, a criança é desprezada, né? Que era outra questão que a nossa sociedade também porque não é mão de obra, a criança não trabalha, a criança dá trabalho. Não gera economia.
Não gira a economia, só... Então, só dá trabalho, né? É como o velho é desprezado porque também não produz, né? É um peso morto para a sociedade, segundo essa visão capitalista. E a Bíblia, ela vem tratando tudo isso aí e dando importância ao ser humano, enquanto ser humano. Então, se for criança, se for escravo, se for rico, se for pobre, se for velho, se for mulher, se for homem, se for negro, se for ariano. Então, a Bíblia, ela desconsidera isso, porque de fato todos nós somos seres humanos, independente da etnia, da classe social, do gênero e da idade, etc., e da produção que pode dar ou não. Então, essas são questões sociais e industriais, né? Então, a gente precisa sempre trabalhar essa questão aí, senão isso tudo se perde. E aí trata-se o ser humano como objeto. Isso é muito complicado. Então, a mulher foi vista por muito tempo como objeto do homem, como uma propriedade do homem, até hoje. Por que os homens matam as mulheres? Propriedade. Então, é minha, não pode ser de ninguém. Então, se você quer ser do outro, eu te mato, você não tem direito à vida. Isso é minha propriedade, né? Então, tem direito de espancar, eles acham na cabeça, de espancar, de ofender, de matar. Isso, então, exato. Então, assim, só para entender esse... Então, a Bíblia, ela vem trabalhando tudo isso aí, né? Vem desconstruindo tudo isso aí. E aí a gente vai falar hoje sobre o indígena. Então, eu queria falar aí sobre o indígena, né? Falamos dos campos de concentração e tudo mais. Então, sobre os direitos do indígena. Indígenas. Então, a Bíblia, ela vai sempre tratar, lógico que não tem lá indígena, os termos bíblicos, mas tem estrangeiro, né? Aqueles que não pertenciam lá a Israel, se enquadra nisso, entra nisso aí. Então, os indígenas, o que diz os direitos humanos a respeito então desse povo? Contra o extermínio físico, social e cultural. Mas isso é absurdo, quem vai matar índio? A gente sabe tá aí as questões que o Brasil, ele começou matando assim milhares e milhares de índios, né? Então eles não consideravam como sendo aí, eles na verdade legitimamente eram os proprietários da terra, né? Então no caso aqui chegou outros povos e roubou deles esse direito, né? Ou seja, de proprietários da terra. Então assim, e hoje ainda mata-se sim muitos índios por conta da questão do interesse comercial e tudo mais, né? Então a gente vai combater isso aí, contra o extermínio físico, olha só, social e cultural. É interessante que os cristãos não pretendem, eu digo os cristãos aqui, aqueles que de fato compreendem esse todo, né? Cristãos genuínos, maduros, esclarecidos e tal. Então, entende que o Evangelho não pretende mudar, destruir a cultura de povo nenhum, porque a cultura, ela necessariamente, ela não é nem boa nem má, como também não é neutra, né? Mas a cultura precisa se enxergar nela elementos, né, positivos, como também tem elementos negativos, toda a cultura. Então, uma cultura judaica não, a cultura judaica a gente já percebeu que tem umas coisinhas lá que não se encaixa muito bem com os valores bíblicos. Então, por exemplo, a gente não pretende destruir cultura de ninguém. Então, a cultura necessariamente, e é bem interessante que Deus ele fala através da cultura, né? O fator Melquisedeque, não sei se você chegou a ler. Já leu ou não? Não, nunca li não, mas já ouvi falar já. O fator Melquisedeque é um livro muito interessante. O fator Melquisedeque mostra que Deus, inclusive, aproveitou de toda essa diversidade cultural para revelar o seu Filho, né? Através de muitas culturas. Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, Paulo percebe isso, ele percebe que a cultura favorecia e ele usou de elementos da cultura para apresentar o Cristo. Ele nunca pretendeu mudar a cultura de ninguém. Se tiver que deixar algum comportamento cultural, isso vai ser feito de uma forma natural pelo simples fato de a pessoa entender o Evangelho, né? Então o Evangelho ele vai desconstruir aquilo que culturalmente é prejudicial para o ser humano, Muita coisa diz respeito de gosto. O que é cultura? A forma de ser e viver e existir, né? Então é gosto. Qual é a música que Deus prefere? Qual é a música de Deus? Né? A gente já falou sobre isso, né? O que Deus gosta? Gosta do forrozinho, do pentecostal? Gosta do órgão da igreja histórica? Né? Gosta
do rock das comunidades, Deus não gosta de coisa nenhuma, né? No sentido de ritmo. Então isso são gostos nossos, então a gente precisa identificar essas coisas. Como que Deus gosta que o cidadão ande, né? Tem que ser de terno e gravata, de bermuda? Não, precisa só ser de uma maneira que não degrade fisicamente a pessoa e tal. Então assim, a gente precisa entender tudo isso. Então, contra o extermínio físico, social e cultural dos indígenas. Aqui estão submetidas pela preservação de seus valores culturais e dos recursos necessários à sua sobrevivência. Então aqui vai entrar a ecologia, inclusive, então, que é o habitat natural do índio, né? Então ele vive ali, é o habitat dele, aqui precisa ser preservado. Nós cristãos somos contra o desmatamento, principalmente em terras indígenas, né? Existe o CONPLEI, que é o Conselho de Índios. Nota aí CONPLEI, mano. Depois você vai pesquisar isso aí que eu sei na internet. CONPLEI. Inclusive tem o cacique Henrique Terena, se não me falha a memória, se eu não estou confundindo as coisas aqui. Ele que é o presidente aí do CONPLEI, né? Que é o conselho aí, o congresso, melhor dizendo, dos índios, né? Evangélicos, os índios cristãos. Então tem aí várias tribos. Nós temos, se não me falha a memória, 358 tribos no Brasil, se não me falha a memória, 350 e tantas lá. E aí tem lá muitos cristãos que são índios. Tem toda lá os seus rituais, tem toda a sua forma de música, de vestimenta, de convívio familiar. Então eles têm lá, né, seus parâmetros lá. Então a questão é que isso deve ser preservado. O Ronaldo Lidório, que é o cara que também está engajado nisso aí. Então se colocar lá Ronaldo Lidório, indígena, vai aparecer um bocado de coisa relacionada nesse sentido aí. Dá uma pesquisadinha lá, Davi, e os demais irmãos, né? Os demais alunos aí também, eu sugiro para que vocês se inteirem mais nessa questão aí. Então nós somos contra todo esse extermínio cultural e social, e lógico, físico, também do povo indígena, né? Isso deve ser preservado. O Evangelho, ele é acultural. O Evangelho, ele é atemporal. O Evangelho, ele não depende de cultura e nem de tempo. O Evangelho é universal, são valores universais, né? Agora, como que a pessoa vive, o que ela usa, por exemplo, os elementos da ceia que eu acho que já falou em outra ocasião, não sei. Eles celebram a ceia com suco de açaí e biju. Então isso não é pão e vinho, né? De repente fala, não, a Bíblia diz que é pão e vinho. Isso é uma questão cultural, é simbólico. Isso representa algo muito maior, então é símbolo. Então o símbolo em si mesmo ele não tem valor nenhum, ele aponta para algo, né? Então o pão é um alimento universal, conhecido na maioria das culturas como alimento de todas as pessoas, e principalmente lá. A Bíblia ela foi escrita dentro de uma cultura, dentro de um tempo, e a gente precisa entender isso, né? E a gente precisa ser flexível nesse entendimento. Então assim, não, tem que celebrar a ceia com suco de uva e com pão sem fermento. Primeiro que a maioria de nós não faz isso. Geralmente é um suco industrializado, né? Nem suco de uva, é artificial. Então, às vezes até é o pior, né? E aí um pão lá também que não é sem fermento. Então assim, a gente já foge disso aí. Agora, eles não conhecem, o indígena não conhece pão. O alimento dele que mais parece com pão, o que é esse cotidiano, é a tapioquinha lá, o biju. Então, eles celebram a ceia com biju e com suco de açaí. Está tudo certo. Biblicamente está correto. Doutrinariamente está tudo certo. É uma questão cultural, é forma, né? Então, a gente não vê lá, não, agora a gente vai ensinar vocês que é pão, vocês vão ter que plantar o trigo e fazer pão. Esse negócio de tapioca, não. Lógico que não. Não, agora vocês precisam plantar uma vinha. Né? Às vezes, depende lá do ambiente, nem uva vai crescer naquele trem. Então assim, a gente precisa entender essas coisas e não interferir nelas. Então vamos lá. Combater o racismo que afeta especialmente as populações negras do nosso continente. Todo tipo de discriminação social, em particular no campo da educação, da cultura, das relações sociais e do trabalho. Então nós combatemos os cristãos, a partir dos direitos humanos, toda a forma de racismo, mas que afeta, no nosso caso, principalmente a população negra, né? Existe racismo
também sem ser com a população negra. Existe a chamada xenofobia, né? Principalmente quando se nordestino na questão da xenofobia. Exato. Então você tem aí a questão étnica, né? Nordestino, no sul, muitas vezes tem esse tipo de preconceito. A questão do homossexual, a gente não pode ter um preconceito no sentido de que tratar ele diferente, essa é a questão. Então, aqui que tem a diferença que muitos cristãos não entendem. Nós não vamos tratar o homossexual de uma maneira indigna, diferente, né? Desumana. Não. Eu posso não concordar e tenho a minha convicção que a homossexualidade ela não é aprovada pela Bíblia. É um comportamento que para mim é antinatural. Eu que tenho a minha convicção bíblica. Então, eu não posso ser proibido de emitir a minha opinião. Infelizmente, existe uma lei, foi aprovada uma lei aí, que me parece que vai ser para prejuízo muito mais do que para benefício, inclusive dos próprios homossexuais, né? Porque isso vai gerar algo muito complicado. Então, o que acontece é você... Não está claro, ainda só falando isso, não está claro o que é considerado homofobia. Então, se é só agressão por si só, já tem leis e penas contra a agressão. Exato. Então você fala assim, olha, porque nós temos um livro, então eles vão precisar destruir a Bíblia, né? Eles vão precisar proibir a Bíblia, porque é a Bíblia que ensina isso. Eu não estou emitindo uma opinião pessoal minha, é uma opinião bíblica. Então isso aqui é um livro que ele é usado no país. Inclusive, em muitas repartições públicas está lá a Bíblia, de alguma maneira. Então, assim, nós precisamos destruir a Bíblia e proibir o cristianismo. É isso que vai ter que ser feito. Talvez aconteça isso futuramente. Que isso já seria, na verdade, algo contraditório, porque você está querendo garantir o direito de uns em detrimento do outro. Isso não tem como. Então, isso aqui não é uma sociedade democrática, não é uma sociedade igualitária, não tem isonomia. Então a gente está aqui protegendo um grupo em detrimento dos outros, né? Precisa ser discutido isso aí. Nós cristãos somos contra a agressão física, verbal, de qualquer maneira, para o homossexual como para qualquer outro grupo que tenha, seja homossexuais, negros, mulheres, crianças e qualquer opção que se tenha lá de grupos sociais, a gente é contra. Então todo ser humano, na nossa ótica de cristão, tem que ser tratado igualmente nesse sentido, respeitado como ser humano. Você é católico, você é espírita, você é homossexual na sua questão, não, então tudo bem, você é digno de ter os mesmos direitos sociais, trabalhistas e direito de fala, qualquer outro. Agora cada um tem que omitir sua opinião. Então, eu não acredito que Jesus é Deus. Direito seu, né? Agora eu sou cristão, eu tenho direito de acreditar que é. Então onde acaba a minha liberdade? Onde começa do outro. Então é uma questão básica, né? Então nós combatemos qualquer tipo de racismo e que afeta então principalmente a população negra, né? Todo tipo de discriminação social. Então o que aconteceu aí num shopping aqui da Zona Sul? Crianças vieram do interior de São Paulo e numa excursão escolar e foram proibidos de entrar porque era um shopping de elite, né? Então essa discriminação social também nós somos contra. Então os lugares, se é público, tem que ser, ou se é privado, mas nesse sentido como um shopping, mas existe esse trânsito, então todo mundo precisa entrar lá, né? Lógico, animais, tem as regras lá que vai proibir, mas a gente está falando de ser humano, uma coisa totalmente diferente, né? No campo da educação, da cultura e nas relações sociais e trabalho. Então a gente combate todo tipo de racismo. Os direitos humanos também vão dizer que tem que haver ampla defesa dos cidadãos acusados de crimes comuns ou políticos. Então tem que ter ampla defesa dos cidadãos acusados de crimes comuns e políticos. Então eles têm direito à defesa, né? Então tem um político que está hoje mais em evidente, é o ex-presidente Lula. Então, embora eu tenha a minha opinião, eu acredito que ele é culpado, que ele de fato desviou dinheiro, que ele recebeu propina, estou falando de uma opinião minha, pessoal como cidadão, e eu tenho direito de ter, embora eu acho, mas ele tem direito de se defender, ele tem direito de um advogado, ele tem direito de um julgamento justo, imparcial, como qualquer outro teria. E
e deve ter. Então a lei ela deve contemplar todos. Então a gente tem aí também essa ideia de que todo cidadão deve ter amplo direito de defesa, né? A proporcionalidade entre a pena e o delito, então é preciso, não se pode ter uma pena que seja totalmente discrepante daquilo que ele fez, nem para mais nem para menos, né? A integridade física e psíquica do detido. A gente está falando aqui de população carcerária. Então olha só, nós somos a favor que o preso, embora ele provado que é culpado, é condenado, mas que ele tenha a sua integridade física e psíquica, né, psicológica, protegida lá. Então a gente entende isso, os cristãos, e a gente concorda com esses direitos humanos nesse sentido aí. Então, a gente ama todo mundo, ama. Então não é porque a gente ama todo mundo e fala, não, então não vamos condenar nenhum ladrão. Não é assim que funciona, né? Então, mesmo porque não é nossa esfera esse negócio de julgar leis. Como cristãos, nosso papel é entrar nessas penitenciárias, nesses lugares, e ali favorecer uma estrutura que seja minimamente humana. E, inclusive para essa pessoa, né, que vai dizer aqui depois, que haja também programas de reabilitação que permita ao ex-delinquente integrar-se em uma vida social civil. Sim. Se uma igreja ela faz trabalho de evangelismo e tudo mais dentro do sistema penitenciário, seja qual for, se a igreja identifica que ali está havendo algum dano físico ao prestador, ela pode denunciar. Ir ao diretor do presídio, por exemplo, e denunciar as autoridades, né? E denunciar inclusive o próprio diretor, quem quer que seja. Então, como cidadão, já há esse direito, né? Então a gente tem essa prerrogativa. Nós somos igreja, mas somos cidadãos. Então, como qualquer outro cidadão, nós temos o direito de denunciar. Mas a igreja, ela tem a sua função profética de denúncia de toda e qualquer injustiça social e todo pecado estrutural. Então, na verdade, a igreja ela é um arauto de Deus para denunciar isso. Amós, Oséias, não, Amós, deixa eu ficar no Amós aqui, que é mais forte. Embora a gente pode pegar o Jeremias, o Isaías também, né? Mas o Amós tem esse viés mais social, essa questão de denúncia mesmo social. Então Amós é o profeta menor que talvez traga mais em evidência essa responsabilidade e essa função do profeta, que é a igreja. A igreja tem a voz profética de denúncia. Então a igreja percebeu que ali está sendo violado um direito humano, que ali um ser humano está sendo, porque a imagem e semelhança de Deus está sendo degradado. A igreja precisa denunciar isso, toda forma de corrupção, a igreja precisa denunciar. Isso é papel dos profetas desde sempre, né? Às vezes as pessoas pensam que os profetas da igreja só denunciam pecados pessoais. São pecados, existem três, vamos colocar assim, esferas de pecado que será cobrado por Deus: os pecados pessoais, os pecados sociais e os pecados nacionais. Então Deus julgará indivíduos, sociedade, né, um coletivo, autoridades e nações. Então são julgamentos aqui em três esferas. Olha, coisa interessante. Então deve-se denunciar toda forma de injustiça. A igreja tem esse papel profético, né? Isso é um papel profético. E aí a igreja deve promover também essa questão de que esses ex-delinquentes, né, esses presos, eles não possam ser apenas punidos, porque nós não acreditamos que a violência ela se cura, né, ou ela se resolve a partir de uma punição, opressão e castigo. A gente entende que deve haver um trabalho em conjunto para que essa pessoa seja reintegrada, ressocializada, restaurada, recuperada como ser humano. Então é preciso haver um trabalho todo aí, e aí há diversas propostas e projetos, né? Mas tem que haver esses programas de reabilitação, porque você exclui o cara da sociedade, deixa lá 5, 10, 15, 20 anos por causa de um delito. Ele não é ressocializado, ele não é reintegrado, ele volta para a sociedade como um criminoso, talvez muito mais ainda potencializado, né? Pela raiva, pelo ódio, pelo que sofreu lá dentro, e aí vai causar muito mais prejuízo, inclusive para a própria sociedade. Então a prisão deve ser um espaço de reabilitação, né? De ressocialização, de reintegração social. Também nós defendemos
as medidas a favor dos deficientes, a fim de que gozem de condições de vida e de trabalho e se integrem às instituições e processos sociais. Lembra daquela conversa? Olha, os iguais nós tratamos igualmente, os desiguais igualmente na medida das suas desigualdades. Então, direitos humanos, e a igreja também deve, porque isso, desde o Antigo Testamento, isso é trabalhado também, né? Aquele que não tinha a sua capacidade de produzir algo para a sociedade deveria ser protegido também, né? Deveria ser resguardado lá nas suas dificuldades e deficiências. Então, a gente também luta a favor disso, acessibilidade. Então, é um negócio interessante. Direitos dessas pessoas, inclusive de trabalhar também. Muitas delas querem, podem trabalhar, né? Outras não podem, até querem, mas não podem. Mas a igreja deve trabalhar também essa questão e a gente deve promover ações que conscientizem e favoreçam isso. A sociedade é que deve se adaptar às necessidades deles, não eles às nossas. Quer dizer, as nossas necessidades não. Os deficientes não têm que se adaptar a nós, é nós que temos que se adaptar a eles, porque nós não temos diversas limitações que eles têm, né? E isso, então eles são os prejudicados nessa questão, né? E aí a gente precisa dar atenção para isso aí também. Mais uma questão, mais um grupo aí social, a favor dos anciãos, a fim de que contem com um apoio efetivo e os meios de vida até o fim dos seus dias. Então, nós também devemos ter medidas, como igreja, pautadas nos direitos humanos e nos valores bíblicos, que seja aí garantido também aos anciãos, aos velhos, né, aos idosos, a fim de que eles tenham apoio efetivo e os meios de vida até o final das suas vidas. Como eu disse, não pode ser um peso morto para a sociedade, né? Não pode ser... A Bíblia no Antigo Testamento, e no Novo também, mas no Antigo tem um versículo, uma frase muito interessante, que é assim: honra a face do velho, né? Ou seja, como todos nós devemos ter respeito ao ancião, ao velho, né? Reverência. Então, no Novo Testamento, em 1 Timóteo, capítulo de número 6... Tem um também, se eu não me engano, diz que quando o ancião chegar, o jovem se levante, no Antigo Testamento. Exato, né? Também. Essa ideia. Também tem... A questão é sempre dessa reverência. Se você lembrar aí, compartilha com a gente então, na visão. Mas sem dúvida que o teor desses mandamentos do Antigo Testamento é justamente esse, né? Que o velho, ele é uma figura a ser honrada, respeitada. Isso é fato. Então, isso é básico de uma convivência saudável, né? Que os mais velhos devem ser respeitados, né? Pela história. Porque se nós estamos aqui, é porque vieram pessoas antes de nós. E são eles, né? E construíram e pavimentaram para nós aí um bocado de estrada que eles vieram desbravando e sendo pioneiros. E aí a gente desfruta de muita conquista que são dos velhos, né? E olha só, 1 Timóteo, é muito interessante esse texto. 1 Timóteo, capítulo, eu falei 5, mas é o capítulo, aliás, falei 6, mas é o 5. Capítulo 5 de 1 Timóteo, verso 1 em diante. Coisa boa, depois de 40 minutos a gente vai ler um texto bíblico. Então, não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, aos jovens como a irmãos, mulheres idosas como a mães, as moças como irmãs, e toda pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Então aqui Paulo vai dando uma recomendação para que os velhos, né, sejam tratados com todo respeito, que ainda que eles sejam repreendidos ou repreensíveis, isso tem que ser feito com muito respeito, com muito cuidado, com muito temor, né? Então a gente precisa também lutar a favor disso aí. E por último aqui nesse ponto, a favor dos estrangeiros, a fim de que não sejam, né, sujeitos a discriminações e perseguições por causa da sua nacionalidade. Bom, no Brasil a gente tem vivido isso de uma forma muito intensa, nessa atualidade, onde refugiados, né, têm vindo para o Brasil, e aí há muita forma de preconceito, né? A rejeição de uma mão de obra de trabalho e uma série de outras questões. Ou seja, o estrangeiro é interessante. Hoje você fala que, principalmente, você vê muita haitiana trabalhando no shopping, no setor da limpeza. Você vê muita haitiana e você vê o pessoal com preconceito que fala que eles vêm para cá roubar o nosso emprego.
Isso. Mas a pessoa não quer ir lá. Sim. A gente não quer ir lá, largar o nosso emprego aqui, ou no momento de dificuldade, aceitar o serviço que ele aceita. Exato. Entendeu? Agora, olha só a visão da pessoa que não é o cristão genuíno. É o que ele vê. Primeiramente, a questão material, econômica, né? Não há o olhar humano. E aí, o próprio Deus, lá no Antigo Testamento, disse para Israel: olha, receba o estrangeiro, porque vocês foram estrangeiros em terra estranha, né? Então, se a gente pensar assim, quem é que tem direito o quê, em que lugar? Porque também nós chegamos aqui, não era a nossa terra, nós tomamos aqui de assalto, né? E se a gente for ver, isso aí em todos os países aí, então ninguém é originário dali, sempre veio de algum lugar e assumiu aquela terra ou por guerra ou de alguma forma. Isso aí foi derramado. Né? De alguma forma, então ninguém, não teve nenhuma terra que Deus colocou esse nessa terra, esse nessa terra, esse nessa terra. Isso foi se desbravando e tal. A questão é que nós devemos ser solidários e exercer hospitalidade. Isso é um fato, né? Existe a soberania nacional, lógico, tem que ter regras, tem que ter um parâmetro mínimo de que se obedeça às regras daquele país, às leis e tudo mais. Se enquadrando nisso, essa pessoa é uma cidadã com os mesmos direitos, né? Então é isso que a gente precisa contemplar, e a gente combate toda e qualquer forma que entre no preconceito lá também, que é a questão da xenofobia, né? Questão de nacionalidade. E aí tem aí os haitianos, a gente tem os bolivianos, a gente tem aí os venezuelanos agora, né? Com mais força. Então a gente tem, na verdade, e principalmente São Paulo. São Paulo, o mundo todo parece estar aqui. Eles entram pela região norte do país, mas só entram, porque já vem com a cabeça já de para São Paulo. Porque aqui é o polo industrial, né? Aqui é o centro da riqueza do Brasil. Então essa é a cidade mais rica do Brasil que mais produz riqueza. A questão é que nós, como cristãos, a nossa visão é humanitária. A nossa visão não é econômica, então é humanitária, né? Então a gente precisa sempre construir essa questão de proteger o direito de cidadão dessas pessoas, desde, lógico, que elas também submetam às leis. Não é que elas vêm aqui também de qualquer forma, como nenhum país é assim. Então a gente precisa entender em tudo isso aqui que os direitos humanos é pauta da igreja. A igreja que deve fomentar, alimentar e promover para que essas coisas aqui elas aconteçam de fato, né? Que elas tenham meios de alcançar todas as pessoas, porque nós, mais do que qualquer outro ser humano, nós cristãos, eu estou falando discípulos de Cristo, devemos de fato lutar por essas coisas, porque direitos humanos, na verdade, né, esses que nós falamos aqui, eles são pauta bíblica. Então não é uma invenção humana de uma religião, isso é pauta bíblica. E isso favorece o ser humano, independente de qualquer coisa. Então, como eu disse na aula passada, que um certo, não sei se foi Martin Luther King, eu não lembro, mas disse que, olha, eu posso não concordar com você, sua religião, sua opinião a respeito disso e daquilo, mas eu vou lutar até o fim para que você tenha direito a falar, né? Ou seja, os direitos, o Estado de Direito, a gente precisa de alguma maneira fazer com que essas coisas elas se sustentem, elas tenham manutenção e elas se propaguem, porque senão a gente vai cair aí em muitos países onde, na verdade, o cristianismo, em tese, em teoria, era a religião do país, mas a gente via massacre aí, como houve na história, as cruzadas, por exemplo, né? João Calvino, por exemplo, mandando matar um bocado de gente, e um monte de cristão na história, porque o lado podre ninguém conta, né? É difícil de falar. Não, a gente... Quem defende os calvinistas, não fala que você não esquece aí. Martinho Lutero. É uma história contada. Isso, então, aí esses podres a gente esconde, só conta às vezes tudo. Não, irmão, o cristianismo, o catolicismo tem um lado negro, um lado... Olha aí, já até a frase aqui preconceituosa. Tem o seu lado negativo, né? Mandou matar muita gente, o catolicismo. O protestantismo mandou matar muita gente também, em nome de Deus. Os monges tibetanos matam, brigam, e as religiões em si, mas tudo isso não tem nada a ver com o evangelho, tem a ver com essa criação religiosa dessas pessoas que dizem que é cristão, é católico, é protestante, é não sei o que e tal, mas os valores em si bíblico jamais aprovam essas questões. Você feriu
a dignidade, a integridade do ser humano, pode ter certeza, a Bíblia ali não está, Deus ali não está, não há aprovação divina nisso, né? Então você tem qualquer forma de preconceito, depreciação, machismo, ele é reprovado pela Bíblia, o feminismo é reprovado pela Bíblia, toda e qualquer forma de discriminação e preconceito onde diferencia esse ser humano é melhor do que esse, isso não é bíblico, isso não tem aprovação bíblica, Deus não aprova isso, isso não é o Evangelho, né? Então a gente precisa entender todas essas questões aí. Se pessoas fazem e dão opinião e elas têm por trás uma profissão de fé, é outra história. Elas são responsáveis pelas opiniões dela e não podem, infelizmente usam, mas não podem usar a Bíblia como base para afirmar as suas opiniões. Então, nós que somos cristãos, nós não temos opinião própria. O que nós temos é a nossa convicção a partir deste livro aqui, de um entendimento claro. Então, a gente precisa ter um entendimento claro da Bíblia, para que também não use a Bíblia contexto fora do contexto para gerar os pretextos que a gente sempre faz, né? Em nome de Deus, mata, em nome de Deus é injusto, em nome de Deus. Então, usar o nome de Deus, quase todo mundo usa. A questão é, será que Deus de fato está aprovando essa questão? Então, quando a gente fala de direitos humanos, isso aqui é direito, na verdade, que a Bíblia ela garante e ela propõe para qualquer sociedade humana viver de uma maneira mais adequada, mais justa, né? Então a gente precisa entender tudo isso. Isso é pauta bíblica, isso é pauta da igreja. A gente precisa promover isso tudo aí. Você tem alguma pergunta, alguma questão, Davizão? Não, só tomando a fala aí que você acabou de falar, que interessante mesmo, que a gente às vezes fica muito preso em um contexto só, numa ideia só de salvação da alma, mas esquece que tem várias questões por trás de ser cristão e ser cidadão também ao mesmo tempo, e que a igreja está diretamente envolvida, é missão de Deus também, dada à igreja para proteger, para salvaguardar e para ajudar com isso aí. É muito bom mesmo. A gente tem dois termos técnicos na teologia para falar a respeito que é teologia pública e teologia prática, que é a mesma coisa, né? São dois termos que quer dizer a mesma coisa. Teologia pública e teologia prática, ou seja, é o que a Bíblia ensina daquilo que a gente tem que fazer no público e no prático. Então a nossa vida não é uma redomazinha nas nossas igrejinhas. Deus nos chamou para influenciar uma sociedade, né, positivamente. Deus nos chamou como igreja para sinalizar o reino de Deus. E o reino de Deus vem sinalizado quando de fato existe justiça, existe paz, existe alegria, né, na vida. Então, os cristãos eles foram muito alienados nesse sentido que existe um todo de pensamento que vai prejudicar essas ações da igreja na sociedade. Ao mundo, né, naquele sentido sempre pejorativo, né? A gente não tem nada com esse mundo, não tem com o sistema, não tem com esse sistema governado pela injustiça, pelo maligno. O mundo jaz o maligno, quer dizer, esse sistema governado por homens corruptos, né? Por esses valores que são antibíblicos. Esse é o mundo que a Bíblia se refere, não são as pessoas, porque este mundo Deus amou o mundo de tal maneira, né? Ide por todo o mundo e pregar o Evangelho. Então a gente precisa distinguir essas falas bíblicas para a gente não confundir uma coisa com a outra. E como um pretexto também de ser gente omissa, que é fácil, né? A gente viver nas nossas comunidadezinhas de fé, numa bolha, protegido ali e lutando para que... É um pecado também. De egoísmo. De egoísmo também, né? Não, a gente está aqui, está tudo bem, estamos salvos. Você fechar aqui. Aqui está tudo certo. Então, você vê muitas vezes, no meio de uma comunidade carente, um prédio luxuoso, né? Ar-condicionado, lá dentro, lá gira muito dinheiro e em torno aquela miséria. Então, tem alguma coisa errada nisso, de entendimento, né? E, consequentemente, da prática. Então, é uma coisa muito errada quando você vê há uns templos faraônicos, né? Não vou falar que é na Celso Garcia, os templos faraônicos que tem lá, e em torno daqueles templos é só ir lá e dar uma olhada. É fácil para fazer essa avaliação social. Vai lá dar uma olhada quantos cortiços que há em torno, quantos moradores e refugiados que vivem ali, perambulando. Eu estou falando aquele entorno ali, onde tem diversos templos que custam milhões, ou custaram milhões e milhões e ainda custa muito dinheiro para se manter. Então, estão fora de uma realidade, porque o seu entorno é todo prejudicado, mas eles estão lá no castelozinho, né?
Então isso é pecado, o pecado do egoísmo, é a torre de Babel que estão formando para si. Jesus disse, não, vão se espalhando aí, ó, encha toda a terra da minha justiça, vai para todo lugar falando do meu nome e sinalizando quem eu sou. É o sal fora do saleiro, né, mano? Né? A gente quer ficar o sal no saleiro só para decoração, né? Só para preservar os salzinhos que tem lá, mas tem que entrar em contato com... O desafio é esse, é a gente sair aí pelos becos valados, por todos esses lugares aí onde as trevas têm tomado conta, no sentido da injustiça, do pecado, da destruição do ser humano, e a gente, como luz do mundo, como sal da terra, enviado pelo Espírito Santo, ir em todos os lugares e falar de Cristo, e mostrar Cristo, e amenizar com todas as ferramentas que Deus nos deu, estrutura, recurso, pessoas, dinheiro, enfim, habilidade, o poder do Espírito Santo, né? A humanidade, a sensibilidade, a compaixão, a misericórdia, que os cristãos têm. Outras pessoas dificilmente têm, mas os cristãos têm, os genuínos eu estou falando, né? Tem, então para a gente levar tudo isso, essa esperança para esse mundo desesperançoso, né? Levar a fé no sentido de que muitos estão... A gente, infelizmente, na nossa sociedade tem 3 P's, que são os P's assim, mais perigosos, que são mais desacreditados: polícia, político e pastor. Claro, o mal policial, o mal político e o mal pastor, né? Ou não policial, ou não político e o não pastor, porque esses 3 agentes da sociedade aqui, né? Essas 3 bênçãos da sociedade, quando de fato elas são, é uma ferramenta de Deus para promover o bem social e a bênção na vida de todo mundo. Mas infelizmente a gente chegou em tal ponto que está caindo em descrédito, e aí a gente precisa retomar isso pela prática, não pelo discurso. O discurso já está desgastado. O discurso, poucas pessoas... Porque o discurso sem a prática, ela fica desacreditada, fica sem crédito, fica sem força, fica sem poder, fica sem efeito, né? Então as pessoas olham, ouvem, até bonitinho o que vocês estão falando, mas cadê a prática? Então é vazio, é oco, é a fé sem as obras, é a declaração sem o feito, né? Então assim, Deus chama a gente para arregaçar as mangas e trabalhar e fazer muito mais do que falar. Então a fala, ela vem como consequência daquilo que a gente faz. Aquilo que a gente faz não vem como consequência daquilo que a gente fala. Então a gente inverteu as coisas, né? Então a gente está falando e achando que as coisas vão serem feitas a partir da fala. Não é a partir da fala. As coisas vão sendo feitas a partir das obras, é que a fala vem a reboque. Então, por que a gente faz isso? Então a gente já está fazendo. Então, por que a gente faz? Por isso. Mas a gente já faz, a gente sinaliza, a gente mostra. Jesus, ele ensinou assim. Ele ensinou fazendo. Ele foi e fez. Depois que ele fez, está vendo o que eu estou fazendo aqui? Agora eu faço com vocês uns com os outros. João 3,15. Exatamente. Eu deixei para vocês, como eu fiz, façam uns com os outros. Como eu fiz, façam uns com os outros, né? A Bíblia diz lá no final lá do capítulo 7 de Mateus, Sermão da Montanha ou do Monte, vai dizer lá que ele ensinava como tendo toda a autoridade e não como os escribas. O que isso quer dizer? Que Jesus vivia aquilo que ele falava. Então, antes dele falar, ele vivia, né? Ele demonstrava, e aí, a partir daquilo que ele era, do testemunho, do que ele fazia, ele já curava pessoas, ele já expulsava demônios, ele já dava atenção para as pessoas, já abençoava as pessoas. Aí ele ia discursando depois de tudo isso. Então as obras, elas vêm antes, na verdade, da fala. As obras vêm antes dessa fé falada e crida no intelecto. Ela é demonstrada. Então aqui são as obras, são os bois, e o discurso são os carros. Quando a gente coloca os carros na frente dos bois, não dá certo, né, David? Não dá, né, David? Então atropela. Então a gente está invertendo a ordem aqui. Então aqui vem as obras, que Tiago vai dizer que é a demonstração do discurso, que é a fé, né? Então aqui o feito, na verdade, prova que nós acreditamos nisso aqui, A nossa fé, ela é mostrada, ela é concretizada, ela precisa ser materializada. A outra pessoa precisa ver,
o amor, ele não é falado, o amor é realizado, né? O amor é aquilo que diz 1 João capítulo 3, né? 16, 17, 18, 1 João capítulo número 3, a carta, né? Primeira carta, isso, a primeira carta de João capítulo 3, versos 16, 17 e 18. Filhinhos, assim como ele nos amou, nós devemos amar uns aos outros e dar vida pelos nossos irmãos. Quem tiver, pois, bens, olha só, do mundo, tiver bens do mundo, e ver o seu irmão necessitado lhe cerrar o coração, como estará nele a caridade de Deus? Filhinhos, não amemos apenas de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Não é isso, Barão? Isso. Então olha só, olha como é claro o negócio, como é teologia prática, pública, né? O evangelho sendo pregado sem palavras e com feito. É o amor ele não é falado, também contém a fala, mas o amor é aquilo que eu mostro, aquilo que eu te amo, mas não faço nada por você, não é uma coisa nenhuma, é um discurso vazio, romântico, hipócrita, né, religioso. Então eu te amo, antes que eu falo que eu te amo, eu vou lá e te amo na prática. Quando a gente pega 1 Coríntios capítulo 13, Varão, que é pode abrir, Varão, 1 Coríntios capítulo 13, e aí eu encerro aqui minha conversa contigo, ou com os irmãos. É bem tudo aí, né? A turma toda. O povo aqui, o Gilmar aqui, Fernanda aqui, Maiara, todo mundo aqui, ó. Vocês não perguntaram nada hoje aí, mas estão aqui e tal. Deus abençoe vocês que vão assistir aí o vídeo. Faz uma falta enorme quando falta, né? John Lucas, a Nayara, todo o pessoal aí. Então, é com vocês todos que eu estou falando. Então, 1 Coríntios capítulo 13, porque a gente muitas vezes tem uma ideia errada de amor. A Bíblia é muito interessante, e esse que é o capítulo conhecido como capítulo, né, do amor e tal, muito conhecido na voz lá daquele poeta que cantava, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, né? Ainda. Isso aqui é aquela saudação do casamento do amigo. Isso. Olha só, vamos ver se a gente consegue aqui detectar isso que eu quero falar a partir do verso de número 4. Verso número 4, do capítulo 3 de 1 Coríntios. Vai descrever aqui o amor, né? Que chama aqui de caridade. A caridade dá-se a entender que é um amor em prática, né? Mas é a mesma coisa, amor. Então, o amor ou a caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo língua cessarão, havendo ciência desaparecerá. Principalmente do verso 4 até o verso de número 7, né, o 4, 5, 6 e 7, toda essa descrição do que é amor, nenhuma delas remete a sentimento e nem a fala, todas elas são comportamento, Davi. Olha só que coisa interessante. Então a Bíblia vai trazer características do amor como sendo comportamental e não sentimental, emocional. Tudo aqui é comportamento, mano. Olha que coisa interessante. Então amor biblicamente é entendido como aquilo que eu faço, não como aquilo que eu falo. Né? Então o feito é muito maior, muito mais poderoso, muito mais influenciador do que a fala. Então a fala ela empolga, o discurso empolga, a eloquência empolga, a sabedoria falada empolga, a pregação empolga, né? Só que o exemplo arrasta. Que é a questão. E a gente precisa, mas a gente precisa urgentemente mostrar Cristo mais do que falar de Cristo. Pregue em todo o tempo, se necessário for,